Final de semana que até então parecia tranquilo, começou com a prisão do general da reserva Walter Souza Braga Neto, acusado de participar de uma trama golpista para impedir a posse do presidente Lula. Durante a tarde de sábado, Braga Neto passou por uma audiência de custódia que determinou a manutenção da prisão preventiva. No pedido da prisão, a Polícia Federal disse ter encontrado fortes e robustos elementos de prova de que Braga Neto pressionou integrantes das Forças Armadas para aderir ao golpe. Além disso, os investigadores também disseram que o general da reserva tentou obter informações sobre a colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ministro da Defesa está detido na Vila Militar da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Braga Neto foi candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. O ex-presidente se manifestou sobre a prisão nesta madrugada pelas redes sociais. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, há mais de 10 dias, o inquérito foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao MP. Como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? Fecha aspas. Braga Neto é o primeiro general de 4 estrelas preso no Brasil desde a redemocratização. Vamos começar esse debate? Vamos entender primeiro os motivos que levaram à prisão de Braga Neto, lembrando que é uma prisão preventiva. Ele não está nem respondendo a um processo criminal ainda. Ele é investigado, na verdade, indiciado pela polícia e já está preso preventivamente. E os motivos são por uma suposta tentativa de interferir nas investigações? Priscila Silveira. Boa tarde, Koba, meus colegas aqui da bancada, a nossa audiência. Koba, antes da gente falar propriamente dito sobre a decisão, não é importante a gente esclarecer alguns pontos, inclusive um deles até falado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O que acontece? Para alguém ser preso preventivamente no nosso ordenamento jurídico, é necessário que nós tenhamos o preenchimento de requisitos e pressupostos, não é? E é sobre eles que a gente vai aqui discutir. Por quê? No artigo 311, primeiramente, ele permite que, a pedido, o juiz decrete a prisão preventiva quando tem indícios de autoria, prova da materialidade e perigo no estado de liberdade de quem se investiga. Então, juntando estes pressupostos, a gente passa para a questão dos requisitos. Quais são os requisitos? A gente tem que fundamentar essa prisão na garantia da ordem pública, na garantia da ordem econômica, para aplicação da lei penal ou da instrução criminal. Junto a isso, a gente ainda tem, na verdade aqui, os elementos que conduzem a essa prisão. Então, o crime tem que ser doloso, a pessoa tem que ter a intenção de praticar, cuja pena máxima deva ser aí maior que 4 anos, ou no caso de reincidente, qualquer que seja a pena, para garantir medidas protetivas de urgência, no caso de, por exemplo, violência doméstica, e ainda quando ele não tem identidade civil ou ele viola medidas cautelares. Então, estes são os pressupostos, os fundamentos e os requisitos. Aí você me pergunta, né? Então, qual o fundamento que se dá para poder prender o Braga Neto? Segundo o relatório da Polícia Federal, né, eu fiz um pouco da leitura, porque, na verdade, eles colocam quem instigou, quem colocou. Então, eles trazem lá a situação de cada um dos investigados. Entre outras coisas que foram lá colocadas, o Braga Neto teria procurado o pai do Mauro Cid, né, e pedido, e isso eu vou usar o termo da Polícia Federal, de forma ilícita, ele teria pedido, né, através de perguntas, informações a respeito da colaboração premiada que tinha sido feito pelo Mauro Cid. Então, esta, né, foi um dos fundamentos que, então, decretou-se a prisão do Braga Neto. Agora, é importante a gente também falar, eu sei que muitos são termos técnicos, mas a audiência, né, vai entender o que eu vou dizer. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele, além desses requisitos que acabei de citar para todos vocês, ele também traz a contemporaneidade. E essa é uma discussão, porque o presidente... Você que tá pegando, né? Isso, porque o presidente Jair Bolsonaro colocou uma situação que de fato é questionável. Por quê? Porque quando encerram as investigações, não quer dizer que não possa a pessoa ser presa. E aí a gente tem um termo que é trazido pelo STF, e aqui já vou fechando, que é a contemporaneidade. O que é essa contemporaneidade, né, Koba? Então, o que acontece não é o fato ser próximo. Quando o juiz decreta a prisão, não tem a ver com o fato ser praticado próximo à decisão. E sim, o motivo que enseja
essa prisão ter sido próximo dela. Então, nesse sentido, estes foram os fundamentos. Não estou dizendo que eu concordo, nem que eu discordo com eles, mas para explicar e dar o contexto, né, dessa prisão. Eu quero alguém para concordar e discordar aqui dessa decisão. Quem acha que está certa a decisão de prender o Braga Neto? Discorda, eu fico por último, vai. Então vai. Eu concordo absolutamente com essa decisão. Você acha que está certo? Tem que prender o Braga Neto? Eu acho que está certo. Por quê? Prender o Braga Neto, porque ele não poderia ter procurado o pai do Mauro Cid para tentar obter informações sobre a delação do Mauro Cid. A delação, a colaboração premiada, ela é sigilosa. Ela vai, claro, dentro do direito de defesa daquele que foi delatado, ele vai tomar conhecimento dos termos da delação, mas no tempo próprio, através de seu advogado, quando o processo tiver sido instaurado. Ele não poderia, no curso da investigação, procurar obter informações sobre o que disse o tenente-coronel Mauro Cid, até porque ele poderia, com base nessas informações que ele procurava no general pai do tenente-coronel Mauro Cid, influenciar a outras testemunhas. Então, pela garantia da instrução criminal... Mas daí, se poderia influenciar outras testemunhas, ele poderia influenciar outros... Uma futurologia, né? Instrumentalizar. Não, mas ele... Qual indício que tem que ele influenciaria alguém? A questão é a seguinte, Koba. Ele não poderia obter as informações. Ele não poderia tentar obter as informações naquele momento. Onde é proibido ele tentar obter informação, Pacheco? É proibido É proibido revelar. Não, cometeria crime quem revelou. Não, mas... Peraí, se a imprensa consegue essas informações, é crime? Não, porque... Não é crime. E se um cidadão consegue, é crime? Porque a imprensa está protegida pela questão sigilo de fonte, liberdade de expressão. Aquele que está sendo investigado, ele não pode procurar outra pessoa, ou o pai de outra pessoa, no caso, que também está sendo investigado e fez a colaboração premiada. Também, em relação à garantia da ordem pública, eu acredito que existe aí um fundamento, porque o crime tentado, né? Aliás, a figura penal, o caput do crime golpe de Estado é tentativa de golpe, não é golpe. Porque se a pessoa consegue dar o golpe, obviamente ela não vai ser investigada, nem vai responder processo. Então, a tentativa já é o crime. É um crime muito grave. Atentou contra a ordem pública e faz pressupor, sim, que a qualquer momento essa gente poderia tentar outra medida de força. Questão de ordem econômica, eu acho que não existe, e futura e eventual aplicação da lei penal, também não, porque não há nenhum indício de que o Braga Neto fosse se evadir. Perfeito. Agora, eu acho que essa prisão, ela está justificada. A denúncia deve ser oferecida em breve, o cara não pode ficar, o investigado, o indiciado, não pode ficar preso preventivamente sem que haja uma denúncia. Essa prisão não pode se prolongar no tempo se não houver uma denúncia formal por parte do Ministério Público e o recebimento por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas, por enquanto, nesse momento, a prisão está justificada e faço coro ao que disse o presidente Lula, que seja garantido ao Braga Neto e a toda essa gente o mais amplo direito de defesa, porque é isso que é necessário no Estado de Direito. Vamos lá, então. Vamos discutir a potência, a validade de uma delação premiada. Por quê, senhora Cássio Miranda? Temos na nossa jurisprudência o entendimento de que a delação por si só não é prova de nada. Ela indica um caminho de provas. É um primeiro passo. Ninguém pode ser condenado com base só em delação premiada, tanto que tivemos várias anulações de condenações da Lava Jato que se baseavam unicamente em delações premiadas. Você sabe onde está escrito que o Braga Neto procurou o pai do Mauro Cid? Segundo a manifestação do PGR, que eu li e está na minha mão, simplesmente e tão unicamente na delação do Mauro Cid. Não tem uma prova de que ele tenha de fato procurado o pai do Mauro Cid, não tem nem o testemunho do próprio pai do Mauro Cid, não tem um documento, uma perícia, não tem nada. Se a delação premiada não pode ser suficiente a condenar alguém, por que ela está sendo suficiente a dar a presunção de veracidade para uma prisão preventiva? Professora Cássio Miranda. Koba, não existe no nosso ordenamento jurídico nenhuma prova que tenha valor
absoluto. Todas as provas são questionáveis e todas as provas, especialmente no processo penal, precisam ser corroboradas em outros elementos. A gente tem equivocadamente aquela impressão que, olha, a confissão por si só leva à condenação de alguém. Nem a condenação sozinha, afastada de todos os outros elementos, é capaz de condenar alguém. É uma piada que a gente faz. É a confissão, né? A confissão, exatamente. Se o cara bate na delegacia e fala, olha, matei alguém, sem que o delegado ache o corpo, sem que o delegado ache qualquer outro elemento, ele não vai ser preso por isso. Só vai restar para o delegado bater nas costas dele e falar, vai embora, campeão, porque não tem o que fazer. Aqui é mais ou menos isso. É uma prova, uma única prova, destituída de qualquer outra base, destituída de qualquer outros elementos, e eu acho que aqui há uma gravidade. Tivesse a Polícia Federal e o Judiciário acesso a essa informação, ao invés de prendê-lo, eles poderiam ter destrinchado essa prova, poderiam ter aprofundado a análise dessa prova, ouvido o próprio Mauro Cid, convocado o pai do Mauro Cid, convocado o Braga Neto, e perícia, convocado, né, outras testemunhas para que aí... O próprio Mauro Cid foi... Aliás, só ele foi ouvido. Só ele foi ouvido. Agora, e o WhatsApp? Não tem WhatsApp? Então, tendo provas que poderiam confirmar e que não foram usufruídas, eu acho que é a fragilidade aqui. E essa é a minha preocupação. Me parece, olhando de fora, pelo menos nesse momento, que a Polícia Federal e o Judiciário não tiveram esse interesse, não tiveram essa vontade de aprofundar. Se eles tivessem tido essa vontade, essa preocupação, a gente não estaria discutindo aqui a prisão preventiva, porque ela estaria sólida. Os elementos que a Pri mencionou do 312 e do 313 do CPP estariam preenchidos, mas não parece, pelo menos na minha impressão, Koba, que é o que a gente tem nesse momento. Cássio, rapidinho, o celular do Braga Neto foi apreendido. Talvez essa busca e apreensão, se tivesse sido feita antes, exato, não precisa prender para fazer busca e apreensão, né? Poderia, de uma Dá mais credibilidade, né? Reforça.